Bom dia, seja bem-vindo ao Música em Casa. Muito obrigado, bom dia. Eu gostava de nos contar o seu início na música. Eu tive umas. Portanto, a minha história, o meu início na música, eu penso que também poderá ser uma situação que aconteça com muitos jovens, especialmente na minha geração. Eu eu lembro-me que ainda não tinha sequer entrado para a escola primária e, quando falava com o meu avô, ele falava sempre de música, pronto, era uma dos temas de conversa, e ele tinha um violino em casa. E eu dizia-lhe que gostava de aprender e que queria que ele me ensinasse, queria tocar. E ele disse-me, disse-me, só te deixo tocar quando souberes música. E eu disse, pronto, então eu quero ir aprender. E ele levou-me à escola da banda de música da Trofa. Eu não tinha 6 anos e comecei a aprender solfejo. Portanto, na altura, o maestro da banda de música da Trofa, o professor Gomes, era uma pessoa muito exigente, mas com uma formação muito boa. Foi professor do professor Saúl, da Boé. Portanto, era um músico excelente. Mas tinha uma noção de que para saber música, para tocar um instrumento, também ele tinha essa noção que era preciso saber música e saber solfejo. Portanto, eu andei 4 anos a aprender solfejo só. Portanto, todas as semanas tinha aulas de solfejo, até que um dia ele me disse, pronto, acho que neste momento podes escolher um instrumento. Finalmente. Que instrumento queres tocar? E eu disse, o primeiro instrumento que me veio à cabeça foi, quero tocar saxofone. Ele disse, pronto, mas não há. Há este trompete aqui, pode ser? E ele, pode, pronto. Então fui para casa passado 4 anos a aprender solfejo. Fui para casa com um trompete e comecei a estudar trompete com 9, 10 anos. E pronto, foi esse o meu início da música, impulsionado pelo meu avô. E que sempre me acompanhou muito, de forma muito perto e com muita energia. Portanto, eu tinha muito orgulho neste percurso que eu estava a iniciar. E, portanto, foi assim, através da banda de música da Trof. Depois, mais tarde, fiz provas de acesso para a Artav. Mas para trompete. Para... portanto, eu comecei em trompete e depois tinha alguma dificuldade em tocar trompete. Digamos, até que um dia, portanto, o professor Gomes lá na banda disse-me que se calhar é melhor tu mudares para clavicorda. Portanto, que é Pois. aquela trompa das bandas, portanto, que na altura havia ainda, trompas de pistões, em mi bemol. E portanto eu comecei, e porque basicamente tinha um papel muito De acompanhamento, não é? básico de acompanhamento. E, portanto, isto acho que foi uma forma dele me dizer, olha, não tens grande futuro na trompete, se calhar a fazeres uns acompanhamentos tu não estragas muito. Pronto, e então mudei para clavicorno. E na altura fomos fazer, quando depois surgiu a oportunidade era uma escola ainda muito recente, a Artav, e, e eu decidi, pronto, juntamente com os meus pais, que ia tentar fazer provas. E na altura, portanto, obviamente não era possível tocar clavicorno, o instrumento era trompa, e portanto fiz prova em trompa e tive a sorte de ser selecionado. Portanto, o meu estudo da trompa começou mesmo na Artav, e foi assim que estive lá 6 anos. Então, desde muito cedo, soube que ia ser músico. Porque aos 6 anos até aos 10, só com formação musical, deve-se ter uma vontade gigante. Pois, eu acho que aquelas situações elas acho que foram acontecendo de forma natural na minha vida, as decisões, mas eu quando decido alguma coisa, portanto, é algo que não há volta atrás. Portanto, eu decidi que queria, não sei explicar muito bem, mas foi tipo uma ação natural. Decidi que queria ir para a música e depois, portanto, para mim foi um percurso natural.
iniciei-me na banda, depois senti que queria ir mais, quando queria saber mais e queria continuar a minha formação, e entendemos que o melhor percurso seria entrar na escola profissional. E portanto aí eu também eu na altura era aquele jovem que andava, portanto, jogava futebol no clube local, andava nos escoteiros, andava na banda de música, e portanto, mas depois fui abandonando os outros hobbies, né? Porque eram hobbies, mas sentia que a música era aquilo que eu queria fazer. Portanto, fui estudar para a Artav e decidi naquele momento que o resto seria hobbies, mas que a música era aquilo que eu queria seguir. Portanto, aos 12 anos, para mim foi a decisão final, que era para continuar naquele percurso. Pois é, que não é difícil aos 12 anos ter essa noção de que... Hoje em dia, se calhar aos 18 anos, as pessoas não têm essa noção. Então aos 12... Sim, pois é, não é fácil explicar o que é que me levou a tomar essa decisão, mas eu acho que lá está, foi um pouco as circunstâncias. De repente estava numa escola que me fazia dedicar quase em exclusivo para o instrumento, e eu senti que o resto me colocava, me distraía, não é? Nesse sentido. Sim. E portanto eu senti que o meu foco era o instrumento e que queria ser melhor e queria continuar o estudo, e portanto foi, obviamente, há momentos, claro, o percurso foi um percurso normal numa escola profissional, numa escola de 6 anos, mas que é muito, muito exigente. E, portanto, eu acho que as circunstâncias me foram fazendo perceber que cada vez me tinha que dedicar mais e aplicar mais para que os resultados fossem melhores, e mesmo assim, naquela altura não havia a concorrência e a competição que hoje há. Não é? Havia muita gente na classe da Artav. Na altura nós éramos muito poucos alunos. Eu na minha turma era só eu, de trompa, e mais velhos havia uma turma com mais alunos de trompa, assim, aí havia 3 inicialmente, era o Carneiro, o Duarte Nuno e o Nelson Pacheco. Depois mais tarde o Abel Pereira também ingressou na escola. Portanto, eu acho que foi também essa situação que nós criámos ali um grupo de trompa muito forte. Mais tarde também no ano seguinte ingressou o Bruno Rafael, e portanto nós criamos ali uma equipa forte. Tínhamos também um aluno mais velho, o João Carlos Alves, que era um excelente trompista já na altura, e portanto nós criamos ali um grupo que nos dávamos, era uma família. E portanto nós tivemos também bons professores. Eu inicialmente comecei a estudar trompa com o Eddie Tauber, que hoje é meu colega na orquestra. Depois no ano seguinte ingressou na escola o professor Bogdan, e portanto nós criamos, era um professor que vinha também com outras experiências, para além de ser primeiro trompa de uma orquestra, vinha de outro país também, tinha uma larga experiência, e incutiu ali uma exigência. E portanto eu estudei com o professor Bogdan na escola, na Artav, 3 anos, e portanto acho que também essa razão foi para a classe ter-se desenvolvido, foi haver bons trompistas e um bom espírito entre todos, que ainda hoje se mantém. Portanto, eu tenho, neste caso, ex-professores e ex-colegas mesmo, portanto, desde há muitos anos a trabalhar comigo, e outros, portanto, continuamos em contacto. Eu acho que essa foi uma das principais questões, das razões para que também todos nos tenhamos aplicado, foi que havia um bom sentido de partilha e de ambiente. E depois da Artav seguiu para Lisboa. Sim. E se teve alguma escolha, foi ou gostava de ir para Lisboa, ou mudança?
Foi uma decisão que eu acho que foi das decisões mais importantes que eu tive no meu percurso musical. Eu, depois de ter estudado com o professor Bogdan na Artab, o professor Bogdan depois acabou por sair da escola e ingressou. Eu tive um professor italiano chamado Mirko Capra, que na altura era o trompista da Orquestra do Norte. E foi uma pessoa muito, muito importante no meu percurso. Portanto, e foi uma pessoa que eu lembro-me que tive, como qualquer adolescente tem ali momentos em que Sim, de menos mais dúvidas, lá está. E porque lá está, havia já, portanto, eu tinha colegas como neste caso mais velhos, excelentes trompistas, e eu lembro-me que houve ali um período que eu sentia certas dificuldades e portanto, eu tinha algumas questões também psicológicas de não conseguir realizar aquilo que eu ambicionava. E essa mudança na altura para esse professor novo na escola foi importante. E esse professor, pronto, abriu-me os olhos no sentido de também procurar outros ambientes, procurar outras experiências. Esse professor tinha uma base de pedagógica muito boa. Ele tinha sido aluno de Radovan Vlatkovic e de outros trompistas também internacionais muito bons. E houve uma altura que a Orquestra Gulbenkian fez alguns concertos no Porto, e nós, portanto, eu fui assistir a esses concertos com esse professor, e estabelecemos ali um contacto com o professor Jonathan Luxton. E também outra razão muito forte foi que o meu antigo colega, portanto, da Artab, o João Carlos Alves, tinha ido viver para Lisboa e tinha ido estudar para a Escola Superior de Música de Lisboa. E, portanto, nós continuávamos a ter contacto, porque tocávamos juntos na banda de música da Trop. E portanto, ele motivou-me muito a seguir essa decisão para Lisboa. Não foi fácil na altura também demonstrar aos meus pais que era essa opção que eu queria, porque eu vivia muito próximo do Porto e portanto, isso obviamente era uma situação também, em termos familiares, mais difícil de gerir, porque viver em Lisboa, um jovem de 18 anos, obviamente é uma decisão importante de se tomar. E portanto, mas neste caso eu tinha uma ligação forte com o João Carlos. Também tinha outros meus amigos que tinham tomado esse percurso e portanto acabei por conseguir estudar para a Escola Superior de Música de Lisboa e foi muito importante, porque obviamente a vida em Lisboa hoje já ainda existe essa diferença em termos de oferta musical com outras cidades, mas na altura então essa diferença era abismal. Portanto, foi um passo muito importante ter ido estudar para a Escola Superior de Música de Lisboa. E o tipo de ensino que tinha, por exemplo, o professor Luxon mudava muito do professor Boden ou desse professor italiano? Os métodos? Sim, são todos bastante diferentes, mas eu acho que tive a sorte tive o professor que precisava no momento específico. Portanto, eu lembro-me, portanto, o professor Bogdan deu-me muita disciplina em termos de trabalho, organização, método. Portanto, e isso para um jovem, portanto, como eu comecei a estudar com ele com 13 anos, isso é muito importante. E, portanto, eu lembro-me que na altura era um bocado rebelde, portanto, aquela situação, a gente acha que já toca alguma coisa e portanto, e que quer tocar aquelas coisas difíceis e portanto, e na altura o professor Bogdan era era metódico, exigente, tinha aquela disciplina que nesse momento foi muito importante para mim. Mais tarde, portanto, o professor Mirko, aquilo que eu mais me recordo e aquele trabalho principal que ele fez comigo foi um trabalho de flexibilidade, de técnica
mas mais também na vertente de confiança, de dar uma motivação, de motivar. Portanto, foi um ótimo professor e principalmente foi uma pessoa que me deu, foi um amigo nesse sentido, não é? Uma pessoa que me motivou muito, que me abraçou nesse sentido e que me fez acreditar, portanto, que podia ter um percurso melhor. E depois mais o professor Jonathan trouxe-me um nível de exigência superior, não é? Portanto, era alguém que estava primeiro trompa da Orquestra Gulbenkian, com uma larga experiência. Foi das pessoas que eu conheci, foi dos melhores músicos orquestrais que eu alguma vez conheci. Ainda hoje, obviamente, a gente segue pelas redes sociais, segue pelas gravações de muitos trompistas, e portanto o Jonathan tinha essa qualidade de ser um músico orquestral incrível. Portanto, raramente havia uma mínima falha, portanto, era alguém muito disciplinado. No momento da performance, era um músico orquestral perfeito. E, portanto, essa foi a principal questão que ele me fez trabalhar foi, para além de questões básicas que um trompista inglês é incrível, não é? Sim, sim. Portanto, o Jonathan tinha estudado na Royal Academy com o James Brown e tinha tido colegas e portanto, conhecia trompistas como Ifor James ou portanto, essa geração, Michael Thompson, Richard Watkins, portanto, ele tinha sido colega desses trompistas e, portanto, ele tinha uma bagagem técnica de flexibilidade, de precisão inacreditável. E, portanto, era isso que ele me exigia nas aulas. Não era simplesmente, eu lembro-me dele me dizer que eu tinha que, não era só procurar tocar bonito ou tocar cómodo, mas que tinha-me que colocar em situação, portanto, tinha que levar o meu estudo ao máximo de exigência e de precisão. Portanto, era essa a mensagem que ele me dizia, que claro, tinha essa experiência de orquestra. Em orquestra não há duas tentativas, há uma, e tu tens que ser o máximo de preciso. Portanto, e foi essa forma de trabalhar que ele também me deu. E qual foi a razão depois de ter seguido para a Alemanha com o Ab Costa? Já o conhecia? Ou... Portanto, eu tinha o sonho de estudar no estrangeiro, obviamente. Portanto, eu já desde a primeira vez que eu decidi seguir para a trompa, quando eu tinha as conversas com o meu primeiro professor na banda, ele dizia-me que o melhor país para estudar trompa era a Alemanha. E, portanto, eu depois, pela minha formação, eu fui continuando a ouvir muita trompa. Eu dizia que, e ainda hoje é assim, eu gosto muito de tocar trompa, mas se calhar ainda gosto mais de ouvir tocar trompa. Portanto, eu sempre tive, ou gosto mais de ouvir música. Portanto, ouvir música sempre foi o meu passatempo favorito. Portanto, as pessoas conheciam-me sempre de headphones na cabeça e sempre ouvi música. E, portanto, eu sempre ouvi muitos trompistas, e aquele trompista que eu mais adorava era o Herman Baumann. E, portanto, eu consumia tudo o que era gravações, mesmo de outros trompistas. Eu era um consumidor obsessivo de gravações e tudo o que havia. E, portanto, eu ouvia muita música e muitos trompistas alemães e de outros países, obviamente, mas sentia que aquele era o sítio onde eu queria estudar, ou queria pelo menos tentar. E então, quando estudava na Escola Superior de Música, houve a oportunidade de concorrer para as bolsas de Erasmus. E, portanto, dentro dos países que havia de alternativa, eu lembro-me que comecei a ver, portanto, as escolas, eram cerca de 5, 6 escolas que havia colaboração, portanto, intercâmbio com a Escola Superior de Música de Lisboa naquela altura.
E o trabalho que eu fiz foi ver, portanto, hoje em dia é muito fácil porque a gente basta ir à internet. Sim, Naquela sim. altura não havia isso, mas eu consegui encontrar a informação de quem eram os professores em cada escola e, portanto, a minha primeira alternativa foi Hamburgo. Eu confesso que na altura não tinha muita informação sobre o professor Ab Costa, mas quando encontrei, a primeira foi para mim fundamental. Tinha sido aluno de Aluno do... Herman Bauman. Ok. E, portanto, o próprio Herman Bauman dizia que era talvez o principal aluno ou um dos principais trompistas daquela geração. E, portanto, eu comecei a descobrir mais sobre Rap Costa e depois fiz a candidatura e as gravações e tive sorte de conseguir a bolsa. E, portanto, esse acabou por ser outro passo muito importante e decisivo na minha carreira e na minha formação, porque me proporcionou viver uma experiência ainda hoje que eu tenho, obviamente, muita saudade e é uma experiência fantástica. E qual foi a razão de depois nunca sonhou ficar na Alemanha a fazer vida ou sempre teve a vontade de voltar? Sim, portanto, eu estive, na altura, portanto, a minha experiência lá foi muito boa. Eu tinha uma questão que eu não falava alemão, mas mesmo assim não foi um entrave para o tempo que eu lá estive. Portanto, porque eu frequentei aulas de trompa, frequentei aulas de música de câmara, orquestra, portanto, não foi um entrave, mas portanto, no primeiro eu tinha que voltar para a Escola Superior de Música de Lisboa para acabar o curso. Portanto, regressei, concluí a licenciatura e sim, nessa altura depois houve essa possibilidade de regressar à Alemanha ou tomar outra decisão. Nessa altura eu tinha essa possibilidade de regressar à Alemanha, mas mais uma vez aí tinha uma situação na altura para fazer o concerto de diploma. A escola tinha muito poucas vagas. Havia simplesmente uma ou duas vagas para todos. Portanto, nos anos anteriores já tinham entrado trompas. Portanto, eu sabia que não ia ser, era quase impossível haver essa possibilidade de abrirem uma vaga extra para trompa. E então aquilo que eu decidi fazer, e na altura também a escola Reina Sofia em Madrid abriu o curso de trompa, e então eu vi aí uma outra possibilidade. Portanto, era um país mais perto, a Espanha, não é? Em termos de língua era mais fácil. Tinha um curso novo com um trompista que também me fascinava, não é? Radovan Vlatkovic. E então decidi fazer provas à Reina Sofia, no sentido de, portanto, estava a terminar a Escola Superior de Música. Na altura, quando fiz as provas, eu estava a concluir o bacharelato, o terceiro ano. E então decidi fazer provas a Madrid e correu bem. Portanto, eu fui admitido na escola para o primeiro curso, portanto, a primeira turma que ia abrir a Escola Reina Sofia, e, portanto, acabou por ser uma situação fantástica. Portanto, eu continuei sempre em contacto com o professor Ab Costa, ainda hoje é um amigo e uma pessoa, um mentor, portanto, eu continuo em contacto com ele. E, portanto, o facto de eu não ter regressado a Hamburgo à escola não fez com que essa relação acabasse. Portanto, eu continuei a trabalhar com ele de forma regular, tanto em Hamburgo como por gravações ou em cursos. Ele todos os anos vinha dar cursos à Espanha e eu também frequentava esses cursos. Portanto, não quebrei essa ligação. E portanto, essa situação da Reina Sofia surgiu, eu consegui ser admitido. Para mim, obviamente, na altura foi fantástico, mas foi uma situação muito curta, porque
portanto, as provas, estamos no ano de 2000, portanto, eu estava ao mesmo tempo em julho de 2000, portanto, eu concluí o bacharelato na Escola Superior de Música de Lisboa, fui admitido na Reina Sofia, em Madrid, e fiz provas para a Orquestra Nacional do Porto, que na altura ia se tornar uma orquestra sinfónica. E também fui admitido. E, portanto, ficou ali uma situação complicada de gerir, porque portanto, tinha acabado de conseguir ser admitido numa escola fantástica, com um professor incrível, mas ao mesmo tempo tinha conseguido um lugar numa orquestra, numa orquestra sinfónica, portanto, muito perto de casa, a 20 minutos de casa, e, portanto, foi uma situação difícil, mas claro, é daqueles problemas que a gente gosta de ter, não é? Sim, senhor. Mas eu confesso que eu na altura fui fazer prova à Orquestra Nacional do Porto, completamente por desporto, no sentido de, portanto, estava convencido que ia para Madrid, já tinha a inscrição feita, tinha a confirmação da diretora que tinha bolsa de estudo, portanto, estava convencidíssimo que ia para Madrid, mas também incentivado pelo meu professor de Lisboa, Jonathan, disse-me que está na altura, ele disse-me que está mais que na altura de começares a fazer provas orquestrais, não podes estar só simplesmente em casa, portanto tens uma prova orquestral muito perto de casa, não há nenhuma razão para que não possas fazer a prova. E portanto eu acho que também foi o facto de eu ir mais relaxado, de não ter também a pressão de que eu tenho que conseguir este lugar, não é? Porque preciso, Sim. não. Portanto, eu estava em forma, tinha acabado de fazer um exame na escola, tinha feito provas para escolas, portanto eu sentia-me bem, confiante, porque tinha tido bons resultados. E, portanto, eu acho que naquele dia a memória que eu tenho da prova para a Orquestra do Porto foi que eu fiz uma prova perfeita. E, portanto, fiz prova para trompa grave, na altura, e, portanto, nesse dia a Orquestra do Porto admitiu o Abel Pereira, o Carneiro e o Bernardo Silva. E, portanto, foi uma situação que eu não estava à espera, obviamente foi muito bom. E, portanto, eu ali fiquei com a decisão. Sim, o que sim. eu vou fazer agora? E aí já foi pedida a bagatela e isso? Nesse tempo? Já? Portanto, a prova começou por concerto número 3 de Mozart, Sim. andamento. Para trompa grave, o pedido foi concerto número 3 e não me recordo se já na primeira fase houve também excertos orquestrais, não me recordo. Sei que depois portanto, a fase seguinte foi a bagatelle e excertos orquestrais, e depois penso que houve mais uma prova final só com excertos orquestrais. E, portanto, foi como eu disse, na altura foi uma surpresa, eu não estava nada pressionado e portanto, correu bem. E pronto, e fui admitido. Então nunca chegou a ir para a Rainha Sofia? Cheguei, portanto, frequentei a Reina Sofia, eu já me tinha comprometido em fazer o estágio orquestral do início do ano letivo, e com a Orquestra Freixenet, e portanto eu e outro colega espanhol, Fermín Galduff, fizemos a turnê da orquestra e portanto foi uma experiência muito boa, porque portanto, em termos de repertório a orquestra é uma orquestra de câmara, fizemos sinfonias de Haydn, mas fizemos concertos em várias cidades espanholas, como Santander, Palma de Mallorca, Valência, Madrid, e portanto foi uma experiência fantástica, deu-me para perceber que era uma escola fantástica, que proporcionava condições ótimas. Então tive poucas aulas na altura, no contexto da escola, com o professor Radovan. Ele tinha estado connosco cerca de 3, 4 dias, mas também a trabalhar de forma intensiva, como costuma sempre a trabalhar. E, portanto, em termos de Reina Sofia, foi a experiência que eu tive, porque a seguir eu tive que comunicar à escola que não podia desperdiçar esta possibilidade Sim, sim, de ter sim. um trabalho com
perto, né, perto de casa, perto da família e pronto, foi uma decisão, lá está, como eu dizia, na altura não era o plano, mas acabou por ser uma decisão natural que, que eu acho que ainda hoje percebo que fez todo sentido, porque eu dou, por exemplo, na minha orquestra, na Orquestra Nacional do Porto, agora tenho a designação da Orquestra Sinfónica do Porto, esteve cerca de 15 anos sem abrir outro lugar, não é? Portanto, num país como o nosso, que há muito poucas orquestras, conquistar um lugar e desperdiçá-lo é difícil. Não é? Sim. E o que é que o alimentou de, por exemplo, além de estar na Orquestra Sinfónica, depois fez CDs? O que é que sempre foi um sonho seu? Eu tinha um fascínio pelas gravações portanto, como eu dizia, eu era um aficionado pelas gravações. Eu também tinha esse sonho e esse objetivo de também conseguir realizar essas gravações e ter os meus próprios CDs. E isso, aliado ao facto de eu ter conseguido um lugar numa orquestra cedo, nunca para mim foi definitivo, no sentido de pronto, eu tenho o meu lugar e agora estou descansado. Isso não faz parte da minha forma de ser. E portanto, eu mesmo estando na orquestra e tendo o meu lugar fixo, e portanto eu não tenho outra forma de trabalhar para além de tentar conseguir outros objetivos, ou pelo menos ser competente. E, portanto, não existe ficar parado, porque nós, quando paramos, baixamos de nível, e, portanto, isso não existe. Portanto, eu tenho, principalmente, tenho brio profissional, não é? No sentido de eu quero fazer as coisas bem e ser melhor, e, portanto, eu só vejo seja agora, seja no passado, tive sempre essa forma de pensar. E, portanto, eu estava na orquestra, mas tinha tempo e tinha que arranjar formas de me motivar. E, portanto, eu sempre, lá está, continuei durante muitos anos a seguir continuar a ter aulas com os professores que eu tinha ligação. Não é? Eu, no primeiro ano da Orquestra Nacional do Porto, ainda estava a fazer, depois acabei por me inscrever na Escola Superior de Lisboa outra vez para fazer mais um ano, não é? E para fazer a licenciatura, como já não ia para Madrid, então regressei à Escola Superior de Lisboa para fazer mais um ano para fazer a licenciatura e, portanto, e depois continuei em contacto com os professores que eu tinha estabelecido ligação, porque para mim eram as pessoas que eu sentia que eram as pessoas que me faziam bem e me davam motivação, seja o professor Abcosta, seja o professor Radovan Wojtkowicz. E, portanto, e sempre a aproveitar oportunidades que apareciam para masterclasses. Ia frequentemente a Madrid para ter aulas também com Javier Bonet, com Herman Bauman. Portanto, isso deu-me sempre mais motivação e procurar ser melhor. E depois, portanto, realizar gravações, realizar recitais, procurar fazer concertos, isso para mim é natural. Já na altura sentia que isso era o caminho a seguir e hoje tento fazer da mesma forma. Hoje temos outras possibilidades, como as redes sociais, mais fácil fazermos gravações e colocamos nas nossas páginas, mas em termos de processo, em termos de mentalidade, no fundo é a mesma situação. Portanto, eu realizei essas primeiras gravações há cerca de 15 anos, 14 anos, e dediquei dediquei tempo e dediquei estudo, porque lá está, eu sentia que eram referências que eu poderia ter para procurar ser melhor, não é? E hoje em dia ouve esses CDs e o que é que sente? Costuma ouvi-los? Raramente ouço, não é? Porque as gravações é uma situação engraçada. Nós
Portanto, há o trabalho que eu gosto muito, lá está. Eu não só gosto muito das gravações de as ouvir, né? E portanto, que acompanham-me sempre. E eu acho o interessante de ouvir e ouvir as gravações não é só a questão de. Claro, há aquelas gravações que a gente se identifica mais e aquele intérprete, mas eu gosto de ouvir todos os intérpretes, mas não seja para me questionar e para perceber, para depois eu conseguir formar um juízo de valor, não é? Ou perceber porque é que este intérprete toca assim, porque é que este toca de outra forma, e portanto isso é algo muito interessante, que eu acho que em geral os nossos alunos atuais não fazem isso, e eu acho que é uma pena, porque na nossa, portanto, há 20 anos, 30 ou antes, ainda mais. Portanto, cada escola estava muito bem identificada. A forma de tocar de cada Sim. escola era muito clara. Né? E, portanto, eu gostava de ouvir, lá está, os trompistas na Alemanha, mas mesmo na Alemanha havia diferentes conceitos de tocar. Né? Nós tínhamos pessoas como o Hermann Baumann, mas depois tínhamos na Alemanha do Leste outra forma de tocar, como o Peter Dam. Portanto, mas eu adorava ouvir essas Vi os dois, sim. formas de tocar e depois comparava as gravações com o Barry Tuckwell, né? Também era um trompista, ou Dennis Brain. Portanto, este processo de ouvir as diferentes escolas, tentar perceber porque é que um faz mais vibrato e comparar essas, eu acho que isso faz-nos beber no sentido de nos cultivarmos de uma forma diferente. E quando a gente faz uma gravação, eu acho que a gente tem um percurso primeiro de, obviamente, conhecer o repertório muito bem, estudá-lo, prepará-lo. Portanto, ninguém vai fazer uma gravação quando não conhece o repertório. E o que eu digo muitas vezes aos alunos, não, conhecer não é saber a nossa parte mais ou menos e tocar às Tudo. vezes sem erros. Conhecer uma obra é na sua totalidade conhecer tudo, seja a parte de trompa, piano, se for uma obra com piano, se for uma obra com orquestra, a parte da orquestra, saber isso tudo. Portanto, isso faz-nos, quando a gente entra dentro deste mundo de preparar uma gravação, é um percurso que eu acho que é muito, muito interessante, porque nos coloca a procurar saber mais e depois, em termos de preparação técnica, nos faz trabalhar muito, ser exigente. Depois, o processo de gravação também é um processo muito cansativo e exigente, porque lá está, a nossa exigência, depois que começamos a ouvir mais, a ouvir cada pormenor, cada frase, cada linha melódica, e cada vez a exigência é maior. Portanto, é quase um ciclo um pouco obsessivo, mas que é fantástico. Depois, quando analisamos a gravação e vamos ouvir, e portanto eu sempre as minhas gravações que realizei, sempre tive um papel quase, portanto, idêntico a um produtor executivo, no sentido de ouvir os takes todos, ouvir tudo. Portanto, eu gosto de ter um pouco de controle sobre as coisas. E, portanto, eu gosto de ouvir mesmo tudo, ouvir várias vezes, perceber o que é que funciona melhor. Portanto, é um trabalho exaustivo. E, portanto, o que acontece? Depois da gravação está cá fora, portanto, aquilo Já. da cabeça, que há ali um momento em que tipo, a gente já não consegue ouvir aquilo mais. Mas normalmente depois acontecem situações portanto, muito engraçadas, no sentido de, passado quase anos, regresso às gravações e é quase como estivesse mesmo a ouvir de fora, não é? Quer dizer, Sim, já. não sou eu, mas ouço como público e estou muito. Tenho orgulho das gravações que fiz, sejam as solo, com piano, com música de câmara. Portanto, a minha primeira gravação. Tive a sorte e o prazer de contar com amigos como Sérgio Carolino, com Ivandro Gonçalves no violino também, Elsa Silva no piano. Portanto, são pessoas que ainda hoje são colegas de trabalho e que gosto muito de fazer música de câmara com eles.
E, portanto, são estas experiências que, pronto, que ficam. E, portanto, eu ainda hoje, portanto, seja mesmo as gravações com as trompas lusas, são gravações que eu acho que dentro do mercado são gravações que, portanto, não me envergonham, por um lado, pelo contrário, tenho muito orgulho delas e, portanto, eu acho que nós, eu pelo menos acho que as gravações refletem, portanto, esse empenho que houve na preparação. Okay. Portanto, foram o material selecionado é material, sempre procurei material que muitas vezes é pouco tocado, ou pelo menos não existem tantas gravações. Portanto, foi assim que eu gravei a Bagatelle, porque na altura não havia nenhuma gravação. Ainda hoje não há muitas assim. Portanto, para mim fazia sentido tentar gravar obras que fossem ou pouco tocadas ou obras que eu tivesse uma ligação muito forte e que eu gostasse muito de tocar. E mesmo quando selecionamos o repertório para os CDs das Trompas Lusas, a ideia foi a mesma, procurar obras que não tivessem sido tocadas. Temos também algumas estreias e portanto, no sentido de ser uma gravação diferenciada, ser uma gravação que possa acrescentar algo, porque para mim, obviamente, estar a realizar gravações com um repertório que foi gravado já por imensos trompistas, ou neste caso dos quartetos, por imensos quartetos, isso não faz grande sentido. Não? E o que acha das masterclasses? Porque ainda há pouco falou de que hoje em dia os alunos já não ouviam tanto, já não havia tantas escolas, e nós sei que acontece o mesmo com as masterclasses, porque devido a si, às trompas lusas, ao professor Paulo, ao Luís, podemos dizer que os melhores do mundo já estiveram cá. E já não existe tanto nós, existe ainda, mas nós irmos lá, nós Sim. não acha que os alunos estão mal habituados, não é? Pela vossa boa vontade. É o facto de a gente vive, na minha geração, a gente viveu uma situação, pronto, os trompistas em Portugal eram muito poucos, portanto não havia estas oportunidades de haver masterclasses, eram muito raros. Portanto, e mesmo quando o haviam, portanto, nós fazíamos viagens mesmo dentro do país para qualquer sítio, a qualquer hora, para conseguirmos essas oportunidades. Eu lembro-me de ir a Lisboa de autocarro pela a noite toda a viajar para ir assistir a uma masterclass de 1 hora com um trompista que vinha com uma orquestra a Lisboa Sim. a fazer um concerto e a gente fazia tudo para assistir. E mesmo só para assistir, muitas vezes nem tinha a oportunidade de tocar, mas isso não era importante. Isso nós percebíamos que nós queríamos ter essa experiência. Eu lembro-me também de 1995, 96, Herman Bauman esteve em Lisboa a fazer um concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo Álvaro Cassuto. E eu lembro-me de acabar as aulas na Artab e ir de autocarro a noite toda para ir assistir a um concerto e falar com ele e ter ali um minuto de conversa. Portanto, e as masterclasses eram a mesma situação. Portanto, se houvesse alguma oportunidade em Portugal, era garantido que ia. Em Espanha também tinha pronto, os contactos que eu tinha e as informações que eu tinha tentava aproveitar, e noutros países. Portanto, havia essa necessidade que a gente tinha de aproveitar todas as oportunidades. Isso também nos trazia, obviamente, aquela percepção de que quando nós tínhamos a oportunidade de ganhar algum dinheiro, seja nas bandas, seja, pronto, era aí a fonte de rendimento que a gente tinha para juntar algum dinheiro, era para isso, era para apostar na nossa formação. Portanto, todos os poucos escudos, ou mais tarde que a gente conseguia juntar, era para conseguir ir fazer um masterclass com aqueles trompistas que a gente conhecia nas gravações. Isso perdeu-se. Hoje em dia esta geração já não tem essa necessidade, porque graças ao empenho dos professores atuais, as oportunidades vão surgindo cá.
E portanto, o que acontece muitas vezes é que depois os alunos facilitam no sentido de Sim. é só mais uma masterclass ou é só mais um concerto e o que eu tenho pena é que eles muitas vezes não tirem proveito destas situações ou pelo menos ou, de certa forma não as valorizem como deveriam valorizar porque lá está, nós fazíamos de tudo para conseguir ouvir as pessoas, ter acesso a este tipo de formações. Hoje em dia elas estão cá ou vão acontecendo com muito mais frequência e muitas vezes eles não valorizam. Mas também há alunos, obviamente, que as Sim, sim, valorizam e que aproveitam e, portanto, isso é o que nos faz continuar a procurar este tipo de iniciativas, porque eu coloco-me, portanto, neste tipo de situações que eu tento promover, eu penso, se eu fosse estudante, eu gostaria de ter estas oportunidades e eu mesmo como músico profissional, eu acho que continuar a ter estes momentos de partilha entre músicos de diferentes países e este tipo de intercâmbios não são só importantes para os estudantes, eu penso também são muito importantes sim. para os profissionais. Porque, portanto, eu não, como disse anteriormente, eu nunca acreditei no simples facto de eu sou um músico, sento-me na minha cadeira, toco naquele momento e vou embora e o resto é que é a minha vida. Não, a minha vida é música e é trompa e, portanto, seja como intérprete, seja como músico de orquestra, seja como professor, portanto, eu continuo a ter esta paixão pelo instrumento e a paixão por tudo que envolve a trompa e esta partilha constante e, portanto, para mim é fundamental que haja este tipo de situações, masterclasses, concursos, recitais, seja o que for, palestras, é muito importante para todos. E ainda acha que nós temos uma escola que a Alemanha, por exemplo, olha para nós e diz a escola portuguesa, falo não pelos músicos, mas pelo estilo que tocam. Como disse ainda há bocado da Alemanha, que havia muitos estilos, acha que hoje em dia há ou é tudo mais. Eu acho que portanto, em Portugal é como outros neste aspecto, como se calhar outros países em que não havia uma escola vincada, não é? Portanto, eu lembro-me quando eu comecei a estudar trompa, a escola portuguesa limitava simplesmente a Lisboa, não é? Era basicamente a escola portuguesa era a escola do professor Horácio Pestana, não é? Vamos pronto, estruturar assim. E portanto havia uma escola mais enraizada, né? Com um percurso mais normal, já com algumas gerações, seja o professor Horácio Pestana, seja o professor António Costa, seja o professor Paulo Guerreiro. Portanto, ali havia trompistas, uma geração mais definida. Mas em termos globais do país, não me parece que essa escola tivesse espalhada, não é? Portanto, também não havia orquestras, portanto, e aqui no Porto, aqui no Norte, havia muito poucos trompistas portugueses e os professores e os músicos das orquestras, na altura, eram todos estrangeiros e ou quase todos, e de diferentes países. Portanto, fez com que aqui houvesse desde muito cedo uma mescla, não é? E, portanto, eu dou o meu exemplo, eu comecei em trompa, comecei com um professor holandês, mas que tinha estudado em Colónia, como Penzel, depois tive um professor checo, depois tive um professor italiano, mas que tinha estudado também como professor croata e como professor uruguaio, depois tive um professor inglês em Lisboa, depois tive um professor holandês, portanto, É é tudo. impossível de dizer qual foi a escola que eu segui, portanto. E eu acho que comigo aconteceu isso, com outros trompistas da minha geração, como o Abel Pereira aconteceu o mesmo, portanto nós fomos bebendo de Sim, sim. diferentes escolas e fomos criando a nossa própria, porque eu acho que neste aspecto, no aspecto da identidade, os portugueses têm uma identidade forte e têm determinadas características, é? Em termos, a gente coloca, pronto, de forma mais fácil, é a alma latina,
E, portanto, nós, os portugueses, os espanhóis e também, também italianos têm umas características a tocar diferente dos outros instrumentistas. Portanto, eu acho que estas, basicamente, a atual, se temos que colocar assim, a atual escola portuguesa, acho que está influenciado por estes aspectos. Tem alma portuguesa ou alma latina, Sim. mas depois teve Um bocadinho de cada um. a organização e a disciplina de professores que vieram de leste, teve a influência americana em termos sonoros, em termos de ar, de professores que vieram dos Estados Unidos, e que foram muito importantes também, seja em trompa, seja Os nos outros. metais em geral, não é? Aqui no norte, na Artava, foi muito importante o professor Kevin, o álbum de trompete. Portanto, teve uma influência muito grande sobre todos os instrumentistas de metal. E, portanto, depois os professores alemães, portanto, toda criou uma forma característica, se calhar, hoje dos trompistas portugueses. E eu acho que os trompistas portugueses hoje têm um impacto internacional mais forte, porque conseguiram juntar estas Tudo e fazer identidades, uma escola, sim. principalmente, e também porque inicialmente não tinham uma identidade tão definida. Eu acho que isso acabou por ser importante, porque se nós tivéssemos à partida uma identidade extremamente vincada, né? Portanto, como eu dizia, se a gente fosse ouvir a escola russa ou a escola checa, eles eram muito claros da forma, o seu conceito sonoro, a sua forma de tocar. Portanto, hoje, se calhar já não é tão vincada, mas determinadas características mantêm-se lá. A escola portuguesa, como ela basicamente não estava tão bem definida, teve possibilidade de absorver mais estas influências e hoje eu acho que é forte nesse sentido. Se calhar não é completamente, não é aquela escola que a gente ouve um trompista português e diz, E isto é é assim. português. Mas é competitivo no sentido de a gente, hoje em dia, qualquer aluno que seja um excelente aluno em Portugal, não é só excelente aluno em Portugal, é excelente aluno em qualquer sítio. Portanto, hoje em dia, qualquer boa escola na Alemanha ou na Suíça, as principais escolas têm alunos Portugueses. portugueses, têm alunos espanhóis, e isso eu acho que tem a ver também com estes últimos 20, 30 anos de absorção de influências de diferentes sítios. E que conselhos nos deixa ou para os jovens estudantes neste momento? Neste momento e para os momentos que vêm aí? O principal conselho que eu deixo também aos meus alunos é que que desfrutem, não é? de poderem ambicionar ter uma carreira a fazer aquilo que gostam. Nós temos, infelizmente, não é? estes dias, né? E esta situação atual colocam-nos dificuldades. Temos que perceber que, portanto, que as oportunidades de trabalho são muito poucas e não sabemos se vai ser melhor ou se vai ser pior, portanto é uma incógnita, mas aquilo portanto, em vez de eu acho que de nos alarmar, tem que nos dar um sentido de exigência, sentido de eu tenho que procurar ser o mais competente possível naquilo que eu quero fazer, ou naquilo que eu acho que posso ser melhor. Portanto, eu acho que nenhum aluno tem que ser, portanto, neste caso, não tem que ser um instrumentista profissional, mas tem que, se decidiu ou se está a estudar para tal, tem que ser exigente e tem que procurar ser o melhor possível. E, portanto, e tentar cultivar-se, procurar aproveitar toda a informação que hoje em dia está ao seu dispor, não é? Seja este tipo de programas e de conteúdos que as pessoas desenvolvem com toda a paixão,
estão ao dispor, eles agarrarem essas oportunidades, cultivarem-se, porque isso vai fazer, é como dizia, muitas vezes a gente pode não ter muito estruturado qual é que vai ser o nosso percurso, mas se a Com gente isso tudo. estiver atento e estiver todos os dias com os olhos abertos e a ver as oportunidades que vão surgindo, eu acho que vamos acabar por tomar decisões naturais. Agora, se ficamos simplesmente à espera que as oportunidades nos batam à porta ou que os convites surjam, isso não acontece. Não é? Isso não acontece. Portanto, nós temos que lutar por ser melhores. E eu acho que essa é a mensagem que eu dou aos alunos e em geral, não é uma questão de ser só aos estudantes. É tentar ser melhor, tentar aproveitar a vida nesse sentido. Portanto, nós temos que nos organizar, não só ter hobbies e ter coisas que a gente gosta de fazer, mas tentar aliar as duas coisas. Se eu puder distrair-me com algo que também me cultiva, então também me faz ser melhor, eu acho que é esse percurso, esse caminho que a gente tem que tentar seguir. Muito bem. Quero agradecer por ter aceito o convite. Foi um gosto estar a falar consigo. Eu queria agradecer, obviamente, o convite, a oportunidade, felicitar-te por este tipo de projetos. Portanto, isso é uma pequena parte e acho que é uma mensagem muito importante. Portanto, e acho que eu vou-me apercebendo que, pelo menos pela experiência que eu tenho com os meus alunos e também por alguns por colegas, eu acho que em geral as pessoas podem ser mais procurar outro tipo também de complementos à sua formação. Portanto, tu és no teu caso, tu és um trompista, excelente trompista, competente, fazes freelancing, és professor, mas tens outro tipo de complementos que te permitem ser mais abrangente, não é? E conseguires fazer este tipo de ações que são muito importantes e que te valorizam, não é? E, portanto, isso eu acho que para os jovens é muito importante. Eles têm que saber, obviamente, tocar o instrumento e ser muito competentes, mas isso não chega nos dias de hoje. Eles têm que abrir os olhos no sentido de conseguir trabalhar em plataformas, falar línguas, portanto, ter um leque de ferramentas mais amplo. E, portanto, tu neste caso és um exemplo disso. Portanto, conheço há muitos anos, não é? Da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. Portanto, também tens portanto, eu consigo perceber portanto, saíste da tua zona de conforto várias vezes, no sentido de te formares melhor, né? De procurar os teus sonhos, os teus objetivos, e ainda hoje, portanto, tu podias te limitar ao teu trabalho, mas procuras vários tipos de conteúdos, de formação, portanto, de dar oportunidade a outras pessoas de terem experiências que tu não tiveste. Portanto, isso eu acho que é sempre a principal mensagem e a principal valorização que a gente pode ter e uma mensagem muito importante. Portanto, procurarmos proporcionar aos outros experiências ainda mais enriquecedoras do que a gente teve a oportunidade de viver. Portanto, neste caso, estás obviamente de parabéns e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras.